Há quem considere que de longe as melhores leituras teológicas sobre o livro de Gênesis são as de Santo Agostinho, intituladas A Gênese da Interpretação Literal, escrita entre 400 e 415, e a de João Calvino, publicada em 1554. O leitor do século XX que lê o comentário de Agostinho leva um susto, pois por literal ele, na verdade, queria dizer literário. Agostinho interpretou o texto de Gênesis de maneira muito figurada e certamente não viu os dias de Gênesis 1 como cronológicos, mas que expressavam verdades teológicas profundas. Todos os primeiros pais da igreja, ou em grande parte, interpretaram Gênesis de maneira figurada. Para compreendermos o contexto cultural, iremos partir da teologia de João Calvino, pois pode possuir contribuições diretas para com a ciência moderna, fornecendo bases para o rompimento com o literalismo bíblico, característica do fundamentalismo contemporâneo. Desenvolveu a chamada teologia da acomodação ou adaptação, no que basicamente expressa que Deus desce ao nosso nível, adapta-se à nossa capacidade. Com evidência disso, ele cita a encarnação, as escrituras, os sacramentos e a pregação. Mas também, para complementar, e o que me chamou bastante atenção, é especificamente a linguagem. Como Deus faz uso da linguagem humana para se comunicar ao ser humano. E foi com base nisso que Deus revelou os seus propósitos à humanidade, assim dizem os cristãos, judeus, etc. A função principal das Escrituras é a nossa edificação, capacitando-nos a ver o que de outro modo seria impossível. Seu propósito principal é revelar o que precisamos saber sobre Deus e nós mesmos, não revelar verdades científicas, afirmam os não literalistas. Calvino também tratava o texto bíblico tanto reverentemente quanto criticamente. As coisas terrenas são aquelas coisas que não pertencem a Deus ou ao seu reino. Entre essas coisas, Calvino inclui o governo, o cuidado doméstico, as habilidades mecânicas e as artes liberais e ciências. Entre as coisas celestiais estão o conhecimento puro de Deus, a natureza da verdadeira justiça e os mistérios dos reinos. Esses homens, que as Escrituras chamam de homens naturais, eram na verdade perspicazes e profundos em sua investigação das coisas inferiores. Na próxima sessão ele continua nas mesmas linhas. Mas se o Senhor quis que fôssemos ajudados na física, dialética, matemática e outras disciplinas por meio da obra e ministério de ímpios, vamos usar esta assistência, pois se negligenciarmos o dom de Deus oferecido livremente nessas artes, deveríamos sofrer uma justa punição pela nossa preguiça. No entanto, embora Calvino seja grato pelo conhecimento que pode ser adquirido desta forma, ele entende que o conhecimento das coisas terrenas possuído pelos incrédulos é verdadeiro apenas até certo ponto. Ele é uma coisa instável e transitória à vida de Deus, na qual uma base sólida de verdade não o fundamenta. Antes de podermos determinar se existe ou não uma real contradição entre a palavra de Deus e qualquer texto científico ou hipótese, temos que ter certeza que temos interpretado a palavra de Deus corretamente. Podemos ver a mesma ideia na estrutura do Salmo 19, escrito pelo rei Davi, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Os primeiros 6 versículos falam das obras de Deus, da criação, enquanto que os 3 versículos seguintes, 6 e 9, falam sobre a palavra de Deus na Bíblia. Podemos tirar daí a ideia de que Deus escreveu 2 livros, a Bíblia e a natureza. Portanto, assim como é dito por muitos religiosos, a capacidade de reconhecer a Bíblia como a palavra de Deus não depende de provas científicas, mas é um dom gratuito da palavra de Deus. Vejamos quem foi o público-alvo do autor e seus objetivos, e veremos que era revelar propósitos divinos por meio da cosmologia preponderante da época, nos dando uma distinção entre a linguagem das ciências naturais e a linguagem metafísica, oferecendo bases para os não literalistas. Desta forma, se destacando, removendo obstáculos religiosos que impedem o avanço das ciências naturais, quando encorajando o estudo científico da natureza. Isso não quer dizer que a origem do grande desenvolvimento das ciências reside em apenas um fator ou pessoa. É exagerado e desonesto falar desta forma com a história, não é? Está claro que muitos são os fatos que contribuíram para o avanço das ciências modernas. As teorias são as interpretações falíveis daquilo que os cristãos sabem que são as obras criadas por Deus.
Por exemplo, descobertas científicas no período medieval forçaram a Igreja a reexaminar as suas interpretações das Escrituras a respeito do geocentrismo. Por exemplo, aqui os avanços da ciência ajudam a Igreja a corrigir uma má interpretação anterior das Escrituras. Dizer que a ciência não pode anular o ensino das Escrituras não significa que a ciência não pode ajudar a Igreja a compreender as Escrituras, ou mesmo corrigir falsas inferências a partir das Escrituras ou más interpretações reais da Escritura. É importante enfatizar que para os cristãos, o simples ponto de que, embora a ciência não possa anular o ensinamento real das Escrituras, às vezes ela pode corrigir uma má interpretação das Escrituras. Os cristãos do passado tinham ideias errôneas sobre a natureza da criação de Deus porque acreditavam que essas ideias eram ensinadas nas Escrituras. A Igreja, por exemplo, assumia por séculos que a Bíblia ensinava o geocentrismo, a ideia de que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas giram em torno de uma Terra estacionária. Observações cuidadosas da Terra, Sol e Lua e estrelas eventualmente provaram que o Sol é o centro do nosso sistema solar, que a Terra e outros planetas giram em torno do Sol e que a Lua gira em torno da Terra. Tais observações provaram que a Bíblia estava errada? Não. Estas descobertas acerca de como Deus havia realmente criado as coisas apenas demonstraram que uma interpretação da Bíblia estava errada. Embora as teorias científicas possam ajudar a Igreja a corrigir interpretações erradas das Escrituras, elas não podem negar que as Escrituras ensinam claramente, por exemplo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Qualquer teoria científica que nega a possibilidade de ressurreição dos mortos, portanto, estaria necessariamente errada. As Escrituras ensinam que Deus é o Criador do céu, da terra e tudo o que neles há. Entretanto, qualquer teoria científica que afirme que fenômenos naturais surgiram a partir de causas puramente materialistas, esta necessariamente estaria errada, pois são questões centrais da religião e isso se baseia em fé. E fé não é fideísta. Ela não impede uma racionalidade que a justifique, mas a fé é anterior à própria capacidade de explicar lógica e filosoficamente muitas coisas. Esta compreensão do universo havia sido articulada mais completamente por Ptolomeu, cerca de 168 anos depois de Cristo, e foi aceita pelos cristãos por 1500 anos, uma vez que acreditavam que ela era apoiada por passagens como Josué 10, 12 ao 14, e as muitas outras que se referem ao nascer e pôr do sol, com a maioria dos cristãos e cientistas de sua época. Os pontos de vista heliocêntricos de Nicolau Copérnico começaram a circular na academia na década de 30 de 1500, embora seu livro só tenha sido publicado em 1543. Seus pontos de vista levaram muitos anos para serem aceitos. Mesmo entre outros astrônomos, sabemos que a aceitação generalizada do universo de Copérnico só veio depois de descobertas feitas por Galileu. O próprio Jesus aponta para a capacidade dos incrédulos de compreender corretamente algo do mundo natural em sua controvérsia com os fariseus e saduceus. E respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Os incrédulos podem chegar a algum conhecimento das coisas terrenas a partir da observação da criação de Deus. Quando se trata de um conhecimento das coisas celestiais, porém, os incrédulos são cegos. Portanto, se os cientistas descobrem algo acerca da criação de Deus que seja verdade, isso não vai e não pode contradizer as Escrituras quando adequadamente interpretadas. Convenhamos, não é? Como todos os seres humanos, os cientistas também são falíveis. A história está repleta de teorias científicas e práticas que já foram descartadas, como, por exemplo, o éter, o flogista e os humores corporais, como também a ciência é limitada em seu tempo e em questões que fogem do seu escopo, assim como também nenhuma matéria traz verdades completas acerca da realidade do sentido da vida. Vejamos, por exemplo. It is valid in the sense that there is no need for a God. I mean, everything in the world can be understood without needing to invoke a God. You have to accept that that is one possible view to take about the world. Sure, that's possible. Okay. But do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science So what can't it account for? Well, had you brought that up in the debate, I had a number of examples that I was going to give.
I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list 5. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. For example, in the special theory of relativity, the whole theory hinges on the assumption that the speed of light is constant in a one-way direction between any 2 points A and B. But that strictly cannot be proven. We simply have to assume that in order to hold to the theory. But you're missing the whole... So put that in your pipe and smoke it. Yeah, all right. Okay. Yeah. So none of these beliefs can be scientifically proven, and yet they are accepted by all of us, and we're rational in doing so. No entanto, se falharmos em considerar a possibilidade de que a contradição pode se dar por causa de nossa má interpretação da palavra de Deus, em vez de uma má interpretação da criação de Deus, então os cristãos podem acabar colocando sua própria palavra no lugar da palavra de Deus, e rejeitar algo que é realmente verdadeiro sobre a criação de Deus. Portanto, entrar em contradição. Não somos infalíveis em nossa interpretação das Escrituras.